Estaremos assim expondo a palavra do Senhor, extraindo a sua verdade para o nosso coração. Filipenses capítulo 2, de 1 a 4. Versículo 1 até os versos de número 4. Diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Todos juntos do verso de número 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e pelo privilégio a nós dado, estamos aqui atentos ao que o Senhor tem a nos ensinar. E como já foi suplicado, pedido ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos alimente com a Tua palavra, tirando, ó Deus, do nosso coração todo laço de amargura, toda pedra de tropeço, ajudando-nos a cada um de nós a sermos instrumento em Tuas mãos, para o Teu engrandecimento e para o nosso bem. É no nome do Teu Filho, Senhor, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante para uma igreja que deseja crescer, uma igreja que deseja agradar a Deus. E eu quero começar já pelo tema, trazendo aos irmãos o qual nós meditaremos sobre uma igreja que deseja viver em harmonia. Esse texto trata exatamente sobre isso, sobre uma igreja que deseja viver em harmonia. Nós estamos vivendo em um mundo em que nós olhamos para a direita e para a esquerda e encontramos muitos lares, muitas instituições em desarmonia. Mas a verdade, irmãos, é que seja crente ou incrédulo, todos nós temos um objetivo de ter harmonia, de ter as coisas tudo em ordem, viver em paz uns com os outros e com Deus. Por conta dos nossos pecados, das nossas fragilidades, muitas das vezes nós passamos a distância desse alvo. Não somente os incrédulos, não somente aqueles que não temem a Deus, mas infelizmente isso termina adentrando na nossa vida, na nossa igreja. E quantas são as igrejas que vivem em uma circunstância de desarmonia? Pois bem, a carta de Paulo aos Filipenses traz para nós essa motivação, esse desejo sincero de vivermos em harmonia. Essa carta ela é identificada como a carta da alegria a uma igreja que busca agradar a Deus e ser feliz em toda e qualquer circunstância. Nos versos de número 27 até os versos de número 30, que foi o último sermão que pregamos nessa carta, nós aprendemos que é muito importante estarmos firmes no caminho do Senhor, a permanecer no caminho do Senhor. E no primeiro ponto, tratando exatamente sobre isso, sobre harmonia, sobre comunhão. Mas quando nós entramos no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele
sai de um cenário que outrora ensina a igreja a estarem firmes contra as dificuldades a enfrentar no dia a dia, aos problemas externos, aos desafios que todo crente nessa vida termina enfrentando. Ele passa agora a levantar a observação de um problema que é muito perigoso dentro da igreja: a desarmonia, a falta de acordo. Então, se por um lado ele traz aos queridos crentes em Filipos a estarem prontos, preparados, a estarem animados, a caminhar a vida cristã com Cristo, enfrentando qualquer desafio, por esse nome que carrega hoje, para aquele tempo e para nós hoje, ele traz agora a realidade de que é importantíssimo que uma igreja que deseja agradar a Deus viva em harmonia. No entanto, irmãos, a harmonia cristã, ela não deve ser buscada de qualquer forma. O apóstolo Paulo traz no verso de número 1 as motivações corretas para um cristão, para uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma família de Deus, buscar essa harmonia, essa dedicação, esse modo de viver que glorifique o Senhor na comunidade de Cristo. Ele aponta para uma realidade, irmãos, que é possível que pessoas se esforcem em busca de uma harmonia pelas motivações erradas. É possível que crentes se esforcem, que busquem fazer de tudo para agradar a Deus, mas as suas motivações, muitas das vezes, é contrário ao que as Escrituras ensinam. Por isso, o apóstolo Paulo começa apontando para o alvo principal, para o modelo principal da nossa vida, que é Jesus Cristo. Ele começa mostrando aqui 4 motivações ou incentivos que nos leva a exercer 3 pontos principais para alcançarmos a harmonia na nossa igreja e na nossa família. Ele começa mostrando aqui essas 4 motivações, dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, e aí ele segue apontando o que nós devemos então buscar. Então percebem, irmãos, que buscar a harmonia na igreja não é de qualquer forma, não é do seu jeito, não é conforme aquilo que aprendemos com os nossos bisavós, pais. Se estas coisas que aprendemos não estiverem de acordo com as Escrituras. E assim ele mostra que a nossa motivação de buscar essa harmonia que nós vivemos nessa igreja, ela deve ter princípios bíblicos, ela deve ter as motivações que assim a palavra de Deus nos ensina. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: se vocês foram assim, experimentaram assim da misericórdia de Deus, do ensino, se vocês foram consolados, se vocês estão hoje em harmonia com Cristo, com Deus, se o Espírito Santo habita na vida de vocês, se vocês experimentaram sim da misericórdia de Deus por meio de Cristo, então faça isso, busque isso para viver em harmonia. Perceba que ele não diz: olha para mim, como ele disse em outros lugares, por exemplo, na carta aos Efésios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mostrando o modelo de si mesmo, apoiado em algo que é muito superior a ele. Então perceba que o apóstolo Paulo traz à igreja que é necessário que ela busque viver em harmonia, mas uma harmonia causada pela graça de Deus, uma harmonia
resultado da consolação do Espírito Santo, da misericórdia divina, da exortação que vem por meio de uma palavra que é santa, que é perfeita, que nos mostra o caminho aonde devemos seguir. Por isso ele diz, se vocês, começando com si, se isso aconteceu na sua vida, se você realmente é temente a Deus, se você anda nos caminhos do Senhor e o desejo do seu coração é agradar a Deus, porque tem recebido dele todas essas coisas, então faça isso. Completa a minha alegria, verso 2. Isso é claro, é óbvio. Quando a igreja ela é alvo dessa bondade de Deus, dessa misericórdia, desse auxílio, dessa consolação, da presença do Espírito Santo na sua vida, na vida da igreja, traz alegria a todo pastor, traz alegria a cada irmão, traz uma alegria verdadeira, uma liderança que vê uma igreja crescendo para a glória de Deus. Por isso ele diz, então completa a minha alegria. Se vocês têm recebido isso, coloque em prática uma coisa, como o primeiro ponto de hoje. Uma igreja que deseja viver em harmonia, ela precisa, verso de número 2, de união. Leamos todos juntos. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Observe aqui, irmãos, que todas as afirmações que o apóstolo Paulo dá, todas as orientações que ele dá assim a essa igreja, não está no singular, mas no plural. Ele diz, complete a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele está apontando aqui para algo que é necessário na igreja: união. Uma igreja que deseja viver em harmonia, uma igreja que deseja ver o crescimento espiritual na vida dos irmãos, na vida do conselho da sua igreja, na vida das famílias. É necessário, irmãos, buscar a união. É necessário que não somente a nossa teoria, como também a nossa prática ande juntos no mesmo propósito. Assim ele diz, isso complete a minha alegria. Coloque em prática aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que tem sido alvo de Deus no seu coração, a sua misericórdia, a sua orientação, o seu auxílio na sua vida, o auxílio de Deus na nossa vida. Ele diz, complete, pense a mesma coisa, tenha o mesmo amor, o amor que vocês receberam de Cristo, ao dar a sua própria vida por amor a vocês. E é isso que todos nós, irmãos, que deseja ter uma igreja sólida, uma família que exalte a Deus, uma família que viva em harmonia com Cristo e uns com os outros, é necessário que busquemos a união. É necessário união, irmãos. Uma igreja desunida, ela não vai a lugar algum. Se tem uma coisa que tem destruído as igrejas nos dias de hoje, é a falta de união. É um pensando uma coisa, outro pensando outra, um querendo algo e outro querendo algo melhor ainda. E ainda que tenhamos boas motivações e desejo de acertar, se não formos submissos àquilo que Deus instrui em sua palavra, estaremos no mesmo barco, mas um remando para a direita e outro remando para a esquerda. Uns achando que estão fazendo melhor e outros achando que a sua razão está correta. E isso acontece quando nós não olhamos para Cristo. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo começa orientando essa igreja a dizer, olha o que Cristo fez por vocês. Se vocês foram abençoados dessa forma, se vocês receberam isso, se vocês desejam ter essa harmonia, busque viver em união. Ande em união, persiga a união.
Busque, melhor dizendo, siga a união. Busque agradar o Senhor em todas as coisas. O que ele está dizendo é: coloque em prática. Viva a teoria, aquilo que vocês têm ensinado e aquilo que vocês têm recebido. Coloque na prática isso. É muito fácil, irmãos, falarmos sobre comunhão. É muito fácil falar sobre como agradar a Deus e como fazer o bem ao outro. A prática disso é outra coisa. Todos nós somos experts em mostrar como nós devemos viver em comunhão. Mas quantas das vezes, irmãos, nos esquecemos que a prática evidencia aquilo que nós falamos? Por isso o apóstolo Paulo traz a todos nós, não somente aos crentes em Filipos, dessa realidade e necessidade de viver em união. Mas Deus preserva essa palavra para trazer a todos nós, que é necessário colocar em prática, buscar agradar o Senhor em tudo, no nosso proceder uns com os outros. É muito fácil nós dizermos: Senhor, nós te amamos. Senhor, eu quero ter comunhão contigo. É muito fácil dobrarmos os joelhos e dizer: Senhor, como eu te adoro, como eu busco a tua presença ansiosamente, como é agradável ler a tua palavra. Outra coisa é no nosso dia a dia, quando nós sentamos no banco da igreja, a ouvir a palavra do Senhor. Quantos são aqueles crentes que não olham muitas das vezes para a direita ou para a esquerda? Que não sente falta do irmão que faltou hoje na igreja? Viver um cristianismo prático é necessário para uma verdadeira união, para uma igreja que caminha nos passos de Cristo, para uma igreja que caminha à busca da verdadeira felicidade. União é necessário. Segunda coisa, irmãos, que ele demonstra aqui para nós: para uma igreja que deseja viver em harmonia, ela deve buscar não somente a união, mas também a humildade. Verso de número 3, lemos todos juntos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Normalmente, quando nós entramos em um mercadinho, o que nos chama a atenção é quando encontramos aquela promoção dizendo: leve 2 e pague 1. Aqui Cristo nos ensina por meio das Escrituras, usando o apóstolo Paulo, dizendo: olha, deixe 2 e leve 1. Eu acho que se você encontrasse em um mercadinho, olha, pague o dobro, né? Para você levar pelo preço de 1, ninguém iria nem olhar, iria reclamar, dizer: como é que pode algo dessa natureza? Já baixa os impostos que nós pagamos. Na vida cristã é assim. É necessário que a gente deixe de lado, queridos, se queremos uma igreja que cresça em harmonia, é necessário deixarmos de lado o partidarismo. É necessário lançar fora a vanglória, em busca da humildade, em troca da humildade. E quando, irmãos, o partidarismo, ele toma conta da igreja, quando nós não deixamos isso de lado, quando nós não abandonamos isso de lado, o partidarismo na igreja inflama os nossos corações, incha o coração do crente. E o que toma conta da nossa vida é o egoísmo. O partidarismo leva o cristão a não ouvir a outra parte, a lutar à busca dos seus próprios interesses. E isso é egoísmo. Isso leva a igreja à desunião, ao racha. Aí enfraquece a vida espiritual. Por isso, se nós desejamos
que a nossa igreja continue crescendo, se nós desejamos que a nossa igreja continue a viver em união, é necessário que lancemos fora esses dois lixos que atrapalham a nossa vida de humildade. Diz as Escrituras: nada façais por partidarismo ou vanglória. Se por um lado há aqueles que tomam partido para alcançar os seus próprios interesses, talvez até no intuito de trazer harmonia à igreja, que no final traz a desarmonia, traz a divisão. Por um outro lado, a vanglória aponta para aqueles que se esforçam a fazer algo na igreja, que busca fazer com todas as suas forças algo perfeito, mas tão perfeito que no final ele não entrega a Deus. Ele não glorifica a Deus. Ele espera que os outros batam palmas, que digam: nossa, como você canta bem, nossa, como você faz perfeitas coisas, você merece muito mais. E isso termina adentrando no coração do crente e trazendo a ele a um entendimento, a uma situação que termina fazendo com que ele usurpe algo que não pertence a ele, porque toda a glória pertence ao Senhor. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que Deus concede às nossas mãos para que essa igreja caminhe bem, pertence ao Senhor. Por isso, na medida em que nós praticamos boas obras, naquilo que nós fazemos o bem ao nosso próximo, naquilo que nós nos esforçamos a fazer com que os cargos dessa igreja, a nossa presença aqui, todos os trabalhos caminhem bem, em harmonia, devem tudo isso glorificar a Deus. A vanglória, irmãos, ela destrói a vida espiritual do crente. Ela leva o crente a um lugar sem volta. Ela leva a uma rua sem saída. E o retorno, muitas das vezes, custa muito alto. Eu não sei se você já teve a mesma experiência que eu estou tendo dirigindo. Não conheço as ruas, então quando eu chego lá, tem que voltar tudo de novo, né? Então gasta gasolina, tem que até aprender. Às vezes o crente é assim, ele conhece a palavra, ele sabe que a igreja precisa viver em harmonia, ele sabe que a comunhão ela é necessária, mas muitas das vezes, como nós somos teimosos, como nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, e aí está o partidarismo, como muitas das vezes nós queremos os méritos, aí a vanglória. Irmãos, uma igreja que deseja viver em harmonia, ela precisa buscar a humildade. Ela precisa lançar isso fora e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou pecador. É preciso que nós olhemos uns para com os outros e dizemos: eu preciso de Você, me perdoe, eu estou errado. E como isso é difícil na prática, né? Como muitas das vezes nós dizemos: me desculpe, ao invés de dizermos: me perdoe. Uma igreja que deseja viver em harmonia, ela precisa buscar a união, mas ela também precisa de humildade. E é isso que ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É necessário, irmãos, que olhemos uns para com os outros, e sejamos humildes. Olhemos para o pastor, para o irmãozinho que senta lá no final, para o presbítero, para o diácono, para o crente mais experimentado nessa igreja, ou mais novo, e entendermos que nós somos aqui um.
É necessário, irmãos, que olhemos uns aos outros e encontremos em cada um de nós o Espírito Santo de Deus. E é isso que nos leva a sermos humildes. Sabemos que em cada um dos irmãos o Espírito Santo de Deus habita. A enxergarmos uns aos outros como superiores a nós mesmos. A deixarmos de lado as nossas patentes. Ah, mas eu sou empresário. Ah, mas eu sou um bom pedreiro. Não quero que ninguém diga que o meu trabalho está errado. Seja lá qual for a nossa função, seja no que se refere à nossa vida como trabalhadores ou como crentes aqui na igreja, é necessário, irmãos, que olhemos para o nosso coração e enxerguemos pessoas que precisam da misericórdia do Senhor. Pessoas que precisam viver em humildade. Gente que precisa descer, mas descer mesmo, até chegar aos pés de Cristo. E reconhecermos que precisamos uns dos outros, que precisamos sermos humildes, que precisamos dessa graça tão importante na nossa vida, que é a harmonia que só Deus pode nos dar. Por fim, o verso de número 4 nos mostra que uma igreja que deseja viver em harmonia, ela precisa de solicitude, ela precisa ser solidária. Lemos todos juntos o verso de número 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Os crentes em Filipos, irmãos, por essas informações, traz para nós uma realidade triste. Embora uma igreja venha a ter tantos talentos, venha a ser considerada como uma igreja que expressa a alegria de Cristo, se nós não olharmos para Cristo e reconhecermos que precisamos de comunhão, que precisamos de humildade e reconhecermos quem nós somos, quem Deus é e o que Ele fez na nossa vida, de maneira alguma dividiremos aquilo que Deus tem nos dado. Se acharmos que somos melhores que os outros, que não precisamos uns dos outros, a nossa igreja não sairá desse lugar. Ela não sairá dessas portas para fora pregando o Evangelho, expressando a glória de Cristo por meio das nossas próprias vidas. Seremos pessoas egoístas. E é isso que o apóstolo Paulo chama a atenção dessa igreja que está crescendo, conhecida pela alegria, desejosa de viver em harmonia, mas que tanto precisava, dia após dia, viver em união, em humildade e expressar todas essas bênçãos, dividindo com os outros, tendo um entendimento que aquilo que ele possui não pertence a si, mas a Deus. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. O que o apóstolo está dizendo aqui não é para os crentes venderem tudo e ficarem abandonados. Não é para tirar o dinheiro, trazendo para o nosso contexto do banco, aquilo que você tem juntado com todos os esforços e entregar aos pobres. E ficar sem nada, não é isso. Mas é ter o entendimento de que aquilo que Deus colocou na sua vida, que Deus tem dado a você, as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, ela deve ser dividida no momento em que houver necessidade. Quantos são aqueles crentes mais simples que muitas das vezes precisam de uma carona? E às vezes passamos tão desapercebidos, seja na vinda ou seja na ida, de que aquele irmão precisa da nossa ajuda. Quantas das vezes, irmãos, no nosso contexto de vida, muitas das vezes conhecemos os nossos irmãos,
mais humildes, mas às vezes esquecemos das suas necessidades. E esperamos que o outro faça. Talvez estivesse acontecendo isso aqui em Filipos, mas o que essa instrução traz para nós, irmãos, na prática, é que cada um de nós precisamos evitar essas coisas. Sermos mais sensíveis uns aos outros. Se assim quisermos viver em união, se assim quisermos viver uma vida de humildade, se assim quisermos viver uma vida de solicitude, é necessário, irmãos, que enxerguemos que aquilo que Deus tem nos dado é para a sua glória, na medida em que nós expressamos esse amor na vida dos nossos irmãos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não ache que o carro que você tem é seu. Não pense que os bens que você possui é seu. Não ache que a categoria em que você agora se encontra na margem social é algo que é somente para você desfrutar. Uma igreja, um crente que vive em uma igreja que deseja viver em harmonia, ele não pensa em si, ele não pensa no eu, mas no nós. É necessário, irmãos, que cada um de nós, e aqui ele sai do coletivo para o individual, mostrando que a igreja sim pode ajudar os mais necessitados, que a igreja, por meio dos dízimos e das ofertas, pode ajudar os irmãos que estão desempregados, mas é necessário que cada um de nós tenha esse entendimento, essa disposição de ajudar, de contribuir, de somar, para que a glória de Deus seja vista, manifestada na prática por meio da igreja no todo e por meio da nossa própria vida. Como é agradável e feliz quando alguém chega na casa de um irmão que está passando por necessidade e diz: olha, lembrei de você, eu trouxe essa cesta básica. Parece ser uma coisa simples, mas para aquele que está precisando de ajuda, é providência de Deus. E ele continua dizendo: senão também cada qual o que é dos outros. O que é meu é seu. O que é seu é nosso. Esse deve ser o entendimento de uma igreja que vive em harmonia, de uma igreja que é marcada por uma verdadeira união, por pessoas que buscam a humildade, por pessoas que deixam de lado a vanglória, deixam de lado o egoísmo, para buscar glorificar a Deus, não somente na teoria, mas na prática, glorificando o Senhor com a sua vida e com seus bens. E ele mostra isso, irmãos, que em todo o tempo nós devemos olhar e refletirmos para esse modelo, Jesus Cristo. Ele é o modelo perfeito para vivermos em harmonia. Ele vai mostrar nos versos, irmãos, de número 5 até os versos de número 11, que Jesus Cristo é esse modelo perfeito de humildade, esse modelo perfeito de união, esse modelo perfeito de solidariedade. Foi Ele que se deu por nós, foi Ele que se humilhou por nós, foi Ele que assumiu a forma de servo por nós, para que a nossa vida de fato seja uma vida de harmonia, não somente uns com os outros, mas com Deus, não somente com Deus, mas uns com os outros. Por isso, queridos irmãos, atentemos para essa mensagem, para essa necessidade de uma igreja que deseja viver em harmonia. Busque a união, busque a humildade, busque a solicitude, seja humilde, glorifique a Deus, honre o Senhor. Pratique isso na vida do seu próximo. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça resplandecer sobre as nossas vidas
a glória de Cristo, para que a nossa vida cristã não venha a ser apenas uma vida religiosa, mas que na medida em que nós falamos, praticamos e vivemos, Deus seja engrandecido em tudo. Amém. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu auxílio. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver em harmonia, a termos comunhão uns com os outros, a viver uma vida de humildade, para que a nossa igreja seja uma igreja que cresça na glória do Senhor, que cresça, ó Deus, buscando agradar o Senhor em tudo. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, ajuda-nos a termos, ó Deus, um cristianismo prático, a sermos mais sensíveis, a buscar, ó Deus, ajudar um ao outro, por causa do Senhor, por causa da sua glória, por causa da obediência que assim Ele exige de nós. É no nome do Teu Filho que assim nós oramos, agradecidos. Amém.